você acabou de topar uma pedra, seu dedo está doendo. E aí a gente começa a reclamar, caramba, mas isso não devia ter acontecido, mas, cara, aconteceu. Então, gente, agora a parte 2 do vídeo. Talvez o problema não seja o problema, e aí eu já dei uma pequena resposta, né? Que o foco que a gente tem que colocar é na solução e não no problema. Falei um pouco sobre o modo de sobrevivência, o modo de prazer, que na verdade não falei tanto do modo prazer, mas o modo de sobrevivência, que é justamente esse modo do fugir, lutar, estancar, né? Do tempo das cavernas aí, que a gente ainda opera hoje. E o primeiro passo para chegar na solução, que é justamente a tomada de consciência, né? Então, continuando agora, a segunda parte que é muito importante também é não lutar com o que você está sentindo no momento do problema, certo? O estresse, a ansiedade, a raiva, o que quer que seja que você esteja sentindo durante a situação do problema, não deve ser rechaçado, não deve ser. Você não deve fugir dele, mesmo sabendo que ainda você precisa focar para a solução, certo? Porque tudo que você foge, tudo que você vai para o lado oposto, ele começa a crescer. Então, a segunda parte é aceitar o momento que você está agora. Por quê, né? Isso é uma coisa assim que deveria ser lógico, que deveria ser básico, mas normalmente quando acontece uma situação que a gente não quer estar, a gente não aceita. E não aceitar, o aceitar não de uma forma passiva, mas o aceitar de que aquilo está acontecendo. Sei lá, você acabou de topar uma pedra, seu dedo está doendo. E aí a gente começa a reclamar, caramba, mas isso não devia ter acontecido, mas, cara, aconteceu, entendeu? Então é uma coisa meio de louco mesmo, porque a gente fica lutando contra a nossa realidade. E acredita em mim, gente, eu já estive nessa situação, principalmente agora no puerpério. Eu estava lutando contra todas as minhas forças com a situação que eu estava vivendo. Eu lutei por muito tempo mesmo, assim, vamos dizer, 7 meses, 8 meses. E contra a realidade que eu estava vivendo. Eu não queria estar vivendo aquela realidade, eu não queria estar vivendo aquela realidade. E o que é que eu posso fazer para sair disso? O que é que eu posso fazer para sair disso? E quanto mais eu fazia, mais a situação piorava, mais a coisa crescia e é assim, incrível. Então, e realmente assim, a pessoa entra num buraco assim, se sente sem saída, enjaulado. Para você não chegar na situação que eu cheguei, né? Porque às vezes eu chego assim num momento que, ai, eu não aguento mais, não tô aguentando mais e assim, eu tô cansada de viver isso. E eu chego nesses momentos que às vezes dão umas viradas, sabe, de chave. E aí, o que é, né? O segundo passo é justamente aceitar a realidade que você está vivendo. Então, o exemplo era, eu não estava conseguindo descansar, eu estava muito cansada. E eu não conseguia aceitar isso. Mas eu estava cansada, eu queria dormir, eu queria descansar, mas eu não conseguia. Então, esse fato precisou ser aceito de forma integral. O mal-estar, a raiva, o não estar querendo viver aquilo, que também é um sentimento, né? Mas isso deveria ter sido aceito de forma integral. A gente pode ver outras formas de fazer isso, mas toma o tempo que precisar para que você consiga fazer esse processo interno de aceitar a situação que você está. Que ele é muito importante para poder ir para o próximo passo. A terceira parte que eu acho importante a gente dizer aqui é você entender que o seu ponto de poder é o agora. E o que seria esse ponto de poder? O ponto de poder é onde você pode fazer alguma coisa, certo? Então, quando a gente olha para o passado, o que eu deveria ter feito, o que foi que aconteceu, por que isso aconteceu, já foi. E ficar ansioso para como é que eu posso fazer isso? Ah, mas se isso não der certo. Não, não, não. O futuro, agora, nesse modo de sobrevivência que você está agora, não vai ser bom.
Por quê? Porque você está envolto de um campo que só vai atrair mais problemas. Então, o futuro que você quiser, a partir desse ponto, do modo de sobrevivência, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, calmou, tomou consciência, acolheu aquelas emoções que você estava sentindo, aceitou a realidade que você estava vivendo. E tudo isso, né, você faz aonde? Agora, agora. Então, o único ponto que você pode fazer qualquer mudança é no agora. Fazendo o processo de acolhimento, de processar as emoções, de aceitação da realidade, naturalmente o seu corpo vai entrando no outro modo que a gente falou no outro vídeo, que é o modo do prazer, que é o modo da criação, que é o modo da ampliação, da subida de frequência, literalmente. Você começa a subir a sua frequência, sua vibração, a energia começa a se expandir, a abrir. Então, olha, tá vendo? Tudo vai abrindo. Inclusive, as soluções vão chegando, né? Vai abrindo a mente, vai relaxando, vai entendendo que, cara, você não tá morrendo, certo? É literalmente falar pro seu cérebro, você não tá morrendo agora. A não ser que você esteja realmente no modo de sobrevivência em questão de vida ou morte, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é você mostrar pro seu cérebro que tá tudo bem, certo? E aí eu vou fazer um exercício bem rapidinho aqui com vocês, para você conseguir entrar nesse modo de presença, no modo do presente, no poder do agora, né? No seu ponto de poder, que é o agora. Então, para você aterrissar, para você chegar no agora, basta 3 respirações. 3 respirações. Independente de onde você esteja, em que problema que você está, você consegue respirar, certo? Então você traz a sua atenção para a respiração. Vamos lá. Dá 3 inspirações e 3 expirações. Fazendo isso, eu já consigo sentir eu sentada na cadeira, a energia nas minhas mãos. Vou relaxando, percebendo o meu redor, os sons. Percebe onde você está sentado, o que está ao seu redor. E vai percebendo onde está a atenção. Essa parte é importante para a parte do acolher também, certo? Onde é que está a emoção? Onde é que está a ansiedade? Onde é que está o estresse? Está sentindo desconforto no corpo? Você chegou aqui, aterrissou. Eu gosto muito de falar essa palavra porque eu sinto literalmente como se estivesse chegando de avião, assim, e chegando de volta no meu corpo. Naturalmente você vai respirando, relaxando. Também não força, certo? Se você tiver com a respiração ofegante, vai deixando, vai prestando atenção. Aos poucos você vai normalizando isso aí. E agora sim, agora você está preparado para ir para o último passo, que é justamente ir atrás da solução, né? Então, e aqui é uma chave muito importante. Fica comigo até o fim, porque é importante entender que a gente tem muito costume de tentar controlar como é que as coisas vão se dar, como é que as coisas vão desenrolar. E aí, neste último passo,
a gente não vai tentar descobrir como essa solução vai chegar. Você só vai chegar na solução pronta, certo? Então vamos lá. Relaxei. E agora eu vou começar a visualizar como é que essa solução se daria. Então, vamos lá. Dando o exemplo do meu problema, né? Que eu estava cansada, que eu queria descansar, dormir, não conseguia relaxar. Esse era o problema. E aí eu passei literalmente esses meses todos que eu falei, sei lá, 7, 8 meses, tentando resolver como é que eu ia acabar com aquilo. Tava também colocando o problema fora de mim, que isso também é uma outra questão, mas eu não estava focando no que eu queria realmente. O que é que eu queria, Amanda? Eu queria que você descansasse. Eu queria me sentir com energia. Eu queria dormir bem e me sentir descansada no outro dia. Era isso que eu queria, independente de como isso ia acontecer, entende? Então, é muito importante quando você está buscando soluções, não buscar como isso vai acontecer, mas colocar na sua tela mental e visualizar como você quer se sentir, certo? Isso é muito importante. E aí tem as implicações energéticas disso, porque você começa a se alinhar com a realidade que você quer viver, entende? Então, como se fosse um rádiozinho sintonizando. Você sintonizando no problema, sintonizando naquilo que você está vivendo, você só vai conseguir mais daquilo, mais daquela vibração. E aí, quando você começa a sintonizar com o que você quer sentir, o seu corpo, o seu cérebro começam a se alinhar com aquela solução, com aquela realidade que você quer chegar, certo? Então, começa a visualizar como você ia se sentir com aquela solução. Como é que você ia se sentir? Agora, isso de modo geral, certo? As emoções que você ia sentir, o que é que você ia ver, onde é que você ia estar, com quem você ia estar. E aí busca todas as sensações, o visual, tato, olfato, paladar, tudo que você conseguir colocar, audição, o que é que você está escutando nessa realidade. E aí, a partir disso, você vai se alinhando com aquela solução. E aí, o último e não menos importante é você soltar, que é o famoso soltar. Seria o quê? Você não tentar controlar, é você tentar não ir atrás de soluções baseado naquilo que você está vivendo agora. E isso é um tema que eu vou falar em outro vídeo, mas o soltar é uma parte muito importante porque você está falando assim para o universo: ei, eu confio em você, eu confio que você vai trazer a solução. Eu sei que eu vou conseguir essa solução. É o confiar, né, realmente. Porque nem sempre a nossa forma é a melhor, né, gente? Vamos dizer, com certeza você já deve ter tido problemas que veio de formas que você nem imagina. Então, o soltar é a última parte da solução aqui, do que você deve fazer para conseguir chegar na solução que você procura. Então, é isso, gente. Acabou que ficou um pouquinho mais longo esse vídeo, mas eu acho que tem realmente uma chave, assim, bem legal aqui. Eu acredito que pode ajudar muita gente, certo? E esse é o intuito aqui desse canal, de que eu quis começar isso aqui, porque eu já li muito, já fiz muito e realmente funciona. São viradas de chave que vão acontecendo na nossa vida e chega uma hora que a gente precisa compartilhar, né? Então é isso. Se você já fez, já ouviu falar disso também, comenta aqui, compartilha com seus amigos. Se você realmente gostou desse vídeo, fala. Se acha que tem alguma coisa para melhorar, também fala. Críticas construtivas, tá bom? E é isso, gente. Até mais. Até o próximo vídeo.